Ciência e Cidadania. Um programa da Web Rádio CT. Leandro Besseneri, pesquisador em Demografia e Gestão Pública. Olá, amigos da Rádio CT. Meu nome é Leandro Besseneri, eu sou aqui de São José dos Campos, eu estou fazendo meu doutorado atualmente na Unicamp na área de estudos de população e eu sou um pesquisador aí desses estudos urbanos, então sou formado em ciências sociais e gestão pública e principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo aí uma crise sanitária em todo o mundo, é muito interessante a gente observar a questão da relação dos aspectos urbanos com a disseminação do coronavírus na nossa cidade e na nossa região. Então, eu espero que esses trabalhos que têm sido desenvolvidos por mim, pelo meu grupo, possam auxiliar tanto o poder público quanto o público em geral. Características da população joseense. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre as características demográficas de São José dos Campos. A nossa cidade ela tem hoje 710 mil habitantes, que estão distribuídos aí em algumas regiões geográficas da cidade. Então, nós temos região norte, região leste, região sul, região oeste, região central e região sudoeste. Entre essas regiões, a região mais populosa é a região sul, seguida pela região leste. E a região menos populosa é a região oeste. Então, quando a gente olha São José dos Campos, 710 mil habitantes, e tivesse distribuição populacional pelo território da nossa cidade. O que é importante a gente entender? São José é a sexta cidade mais populosa do estado de São Paulo. E, além disso, nós temos também algumas características interessantes, que são características do Brasil e que estão ocorrendo também na nossa cidade. Na nossa cidade não é uma exceção. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a questão do envelhecimento populacional, São José dos Campos, no último censo demográfico, nos últimos censos de 2000 e 2010, a gente percebe um envelhecimento dessa população. Então, uma população mais jovem, ali até os anos 80, uma pirâmide etária em formato piramidal, e isso passa a se transformar a partir ali dos anos de 1991, que foi o ano do penúltimo censo, até do antepenúltimo censo, até o censo de 2010, as projeções demográficas que nós vemos hoje em 2020 nos mostram uma pirâmide muito mais no formato quase de um jarro, diminuindo esse formato piramidal, ou seja, com um encurtamento da base e um alargamento do topo. Então, a gente percebe que há um envelhecimento populacional, na medida que vai ocorrendo também um crescimento populacional, que nós chamamos de inércia demográfica, Então, a nossa cidade, assim como diversas cidades do Brasil, diversos estados do nosso país, isso não ocorre de forma uniforme no nosso país, é importante, mas, no geral, quando a gente olha para os dados, o Brasil está envelhecendo, a expectativa de vida tem aumentado mais. Então, São José dos Campos aí se insere, até porque São José é a cidade sede da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, então ela tem a maior cidade, que tem a maior economia, então é importante a gente ter esse panorama sobre nessas questões relativas ao nosso município. Pandemia em São José dos Campos. E dentro dessa perspectiva demográfica, quando a gente relaciona isso com a questão da pandemia, a gente tem uma série de questões que são importantes de serem ressaltadas. Então, assim, quando a gente olha para São José dos Campos, assim como todas as grandes cidades do Brasil e, por que não, da América Latina, são cidades extremamente desiguais. São José dos Campos também, uma cidade bastante desigual. Então, quando a gente olha para essa questão, como eu falei anteriormente, a região sul e a região leste são as regiões mais populosas. Dentro dessas regiões, e não só nelas, mas dentro delas, nós temos aí locais bastante populosos. Então, quando a gente olha, com uma alta densidade populacional, acima da média do município. Então, isso também está presente, por exemplo, na região oeste, no centro da cidade, na região sudeste. Mas tem algumas áreas que merecem uma particular atenção. Por quê? Quando a pandemia começou, ela se iniciou, a própria OMS divulgou alguns documentos falando sobre algumas áreas que deveriam ter maior atenção por parte do poder público por apresentarem características demográficas e sociais que seriam, digamos, que colaborariam para um espalhamento da doença de forma mais rápida. Então, entre essas características, a densidade demográfica era uma delas,
Então, nós temos regiões aqui de São José, por exemplo, que tem uma alta densidade demográfica, né? De pensar, por exemplo, em termos de bairros, se a gente for citar nomes de bairros, né? Tem o Aquários, por exemplo, é um bairro que tem uma grande densidade demográfica, né? Algumas regiões do centro de São José também tem uma grande densidade demográfica. Já se a gente pensar, por exemplo, na região leste, Campo São José, na região sul, nós temos o Eumano Veloso, Campo dos Alemães, que são bairros que tem muita gente morando em uma determinada área, né? Podemos traduzir assim, uma área de um determinado tamanho, bastante gente morando nela, mais do que em outras regiões com áreas do mesmo tamanho. Então, por exemplo, se a gente pegar quilômetro quadrado, tem mais pessoas morando em determinados locais por quilômetro quadrado do que em outros locais. E o que é interessante a gente observar? Que quando a gente está falando sobre a questão da densidade demográfica, é importante também a gente observar quem mora nesses locais. Não só nos locais que são muito densos, mas locais onde existem pessoas morando. Então, quando a gente olha a questão do envelhecimento populacional, isso também estava contido no documento da OMS. Então, falando, olha, pessoas do grupo de risco são pessoas prioritariamente acima de 60 anos, com comorbidades, enfim, né? E então o que é possível se fazer? A gente pega o censo demográfico e também projeções demográficas, a gente pode projetar por faixas etárias e aí a gente consegue espacializar isso, olhando no mapa, né? A gente consegue colocar isso no mapa e olhar essas características das pessoas. A gente fala, olha, em determinadas regiões, por exemplo, o centro de São José, a Vila Diana, por exemplo, é um dos bairros que tem o maior número de óbitos e que tem a população mais envelhecida, um dos que tem a população mais envelhecida, né? Então, tem alta densidade, não tão alta quanto outros locais, porém uma população muito envelhecida. O Campo dos Alemães também é um bairro que tem uma grande quantidade de pessoas de idade, né? Pessoas idosas, assim como vários bairros da região norte. Também tem isso, é bastante presente na região oeste também, né? Então, a gente pode mesclar essas características. Uma outra característica importante também, sociodemográfica, né, seria a questão da renda, né? Então, por que isso é importante? A gente observa, em todos os modelos que nós observamos, em todas as análises que foram realizadas, que o novo coronavírus, ele chega nas cidades, geralmente pelas regiões mais ricas. Isso a gente achou esse padrão em São Paulo, em Campinas, em Belo Horizonte, e também em São José dos Campos. Então, ele entra pelas áreas mais ricas e, a partir de então, ele vai se espalhando e se disseminando pelo tecido da cidade até alcançar ali as periferias, né? E o que isso nos traz de importante? Assim, por que essa informação é relevante? Primeiro, porque a gente tem que ver, hoje em São José dos Campos, essa é uma informação importante, nós temos aí um grande número de casos, aliás, muito mais casos nas áreas periféricas, digamos assim, nas áreas com menor renda, do que nas áreas de maior renda. Assim como o número de óbitos, se a gente traçar uma faixa de renda, por exemplo, de 1 a 2 salários mínimos, então, a população que está abaixo disso, os bairros as populações que estão abaixo disso se encontram em bairros que têm o maior número de óbitos, de acordo com os boletins epidemiológicos que têm sido divulgados. Então, assim, a gente consegue ver essa desigualdade. Isso não só em São José, em São Paulo ocorre a mesma coisa. Porque geralmente a população que tem maiores condições financeiras, eles têm acesso aos testes de forma mais rápida, a médicos de forma mais rápida. Eles não dependem, por exemplo, muitas vezes de fazer um deslocamento grande para ir até um médico. Então, existe toda uma situação ali, eles têm mais acesso à informação, né? E esse é um ponto importante, que é uma coisa que foi muito deficitária, que está sendo muito deficitária na nossa cidade ao longo da pandemia, a questão da informação, principalmente que não chega das áreas periféricas, né? Para as áreas onde moram pessoas mais pobres ou que não têm, áreas que não têm, por exemplo, internet, que existem essas áreas em São José dos Campos. Então, essas são informações sociodemográficas relevantes para quando a gente está tratando da Covid-19, né? Periferias na cidade. Quando a gente fala de renda, né, a gente sempre vem à nossa cabeça a ideia de periferia, né? E o que é uma periferia? Do que a gente está falando, né? Então, assim, se a gente pensar em periferia geográfica, né, de São José dos Campos, que seriam áreas ali que estão em torno de um determinado perímetro da cidade, que estão em torno mais afastadas do centro, a gente vai falar então que o Urbanova, por exemplo, constitui-se como uma periferia, né? Então, assim, que tipo de periferia? Pode até ser a periferia geográfica, mas não é a periferia naquela noção que nós trazemos de uma área afastada do centro e uma área... Hoje ainda existe toda uma discussão em relação à questão da periferia. Se a periferia se mantém como um local de falta, como um local de não presença do Estado, como um local de precariedade,
porque já em algumas regiões já está ocorrendo essa transformação das áreas periféricas, né? As chamadas novas periferias ou periferias heterogêneas, né? As novas periferias seriam esses condomínios fechados que têm se mudado para regiões periféricas em busca de terrenos maiores, com preço mais acessível, né? Então, são esses enclaves fortificados. Então, quando a gente pensa em renda, a gente tem que tomar um certo cuidado para falar disso, né? Porque, como eu falei, a cidade ela é muito desigual e muito heterogênea, né? O tecido urbano ele é muito heterogêneo. A gente tem que sempre pensar, será que quando a gente fala, por exemplo, da questão da heterogeneização das periferias, poderia ser uma heterogeneização do tecido urbano como um todo? Porque existem diversas questões urbanas que complexificam essa questão e essa análise. Então, assim, quando a gente pensa em periferia em São José, então Urbanova seria uma periferia, e o Campo dos Alemães também seria uma periferia, no extremo sul, né? E o Campo São José seria uma periferia na Zona Leste? E quando a gente pensa, por exemplo, a favela Santa Cruz ou o Banhado, né? São considerados periferia? Mesmo ainda que estejam no centro da nossa cidade, nas porções mais centrais, a Vila Santa Cruz, né, e a Vila Nova Esperança, que são núcleos congelados, estão no centro de nossa cidade. Então, como, por exemplo, que essa população está tendo acesso a políticas públicas? Provavelmente é de uma forma diferente da população que mora nos extremos da cidade, né, principalmente nos extremos pobres. Então, é sempre importante a gente refletir um pouco sobre toda essa complexidade e pensar de que forma que a população está tendo acesso, no meio de uma pandemia, a medidas, né, governamentais para tentar prevenir o contágio, para diagnosticar de forma antecipada, né, a doença. Então, quando a gente olha, por exemplo, o poder público não reconhecendo dois desses bairros que eu falei, por exemplo, a Vila Nova Esperança, para o pessoal do Banhado, e a Vila Santa Cruz, né, que não reconhece como um bairro formal aquilo, inclusive tentam fazer desocupações em relação àquilo, né, tirar as pessoas de lá e encaram isso como uma prioridade. Que tipo de acesso, né, que a prefeitura está fornecendo, por exemplo, informação para essas pessoas? Que tipo de acesso a materiais, a equipamentos de proteção individual, a materiais de limpeza, essas pessoas estão tendo acesso? Então, assim, há uma complexificação do nosso tecido urbano, né? E são questões muito complicadas, principalmente quando a gente olha para a questão da pandemia. Então, a gente vê que, por exemplo, o fator renda, né, mais do que só a própria localização geográfica das pessoas, mas o fator renda tem um peso muito elevado nisso, né? Então, as pessoas, por exemplo, a gente vê Urbanova aí, que é um bairro que, quando começou a pandemia na nossa cidade, né, quando começaram os primeiros casos, era o Aquários Urbanova. E hoje eles já estão lá para baixo na lista de bairros com mais casos, e estão também muito para baixo, muito do número dos bairros que tem número de óbitos, né? Enquanto outros bairros mais, aí sim, geograficamente periféricos, esses bairros estão liderando assim o número de óbitos, né? Por exemplo, os bairros da região sul, né? Então isso é muito preocupante, a gente tem que sempre fazer essa discussão. E aí nós temos que nos perguntar para quem que nossa cidade é governada e como que essa informação está chegando, né? Chega, por exemplo, na região norte, no extremo norte da cidade, onde muitas casas, muitos locais nem têm internet, né? Não tem internet, não tem sinal de internet, as ruas não são asfaltadas. Chega, por exemplo, nos bairros do extremo sul, como, por exemplo, Rio Comprido, onde ali tem uma série de ruas que não são asfaltadas, é considerado uma ocupação irregular. Então, a gente tem que sempre refletir em relação a isso, porque nem sempre a informação chega para as pessoas, né? E muitas vezes, para as pessoas poderem trabalhar, que justamente essas pessoas não podem fazer home office, né, que moram nesses locais mais pobres, mais distantes, eles têm que se deslocar por meio de transporte público até o centro da cidade, até locais onde o contágio, a contaminação da doença está muito maior. Então, toda essa complexidade tem que ser levada em conta quando a gente fala um pouco sobre a pandemia, né, dos nossos centros urbanos, principalmente aqui do Brasil. Áreas de atenção. Algumas áreas elas ainda merecem, né, atenção do poder público aqui na pandemia na nossa cidade, principalmente por apresentarem números assim bastante elevados de casos e óbitos da doença, né? Uma região que a gente vem sempre destacando, que vem surgindo, ela vinha já com um caminho de contágio, digamos assim, muito consistente, digamos, desde o começo, né? Quando a gente começou a analisar os primeiros dados, os primeiros boletins detalhados, a gente olhava para os dados, a gente via, né? Região Sul estava se tornando ali um foco da doença. Então, hoje, por exemplo, se a gente olhar os bairros que mereceriam mais atenção, né? O Bosque dos Eucaliptos, que é um bairro muito populoso, né? Talvez seja o bairro mais populoso da cidade.
então mora muita gente lá. Campo dos Alemães também tem um número de casos muito elevado, inclusive o Campo dos Alemães é o segundo bairro com o maior número de óbitos na cidade, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. O poder público deveria olhar, estar olhando para essas regiões da Zona Leste também, que são muito, como por exemplo a Vila Industrial, né, onde moram pessoas mais de idade, que tem uma alta densidade demográfica, né? Na Zona Sul também, o Dom Pedro, a gente pode considerar um bairro que o poder público deveria ter mais atenção, né? Temos aí o Rio Comprido também, no extremo sul da cidade, ali na divisa com Jacareí. A gente tem, quando a gente fala em relação a óbitos, né? Então temos muitos na região norte, né, da nossa cidade, Santana, por exemplo, porque uma população, novamente, uma população idosa que mora ali, né, que reside ali, que muitas vezes vem ao centro para trabalhar. Então a gente olha bairros da Zona Sul no geral, né? A Zona Sul tem se destacado muito nisso. Muitos bairros, por exemplo, Campos Alemães, Jardim Morumbi, Dom Pedro, Jardim Satélite, né? Todos esses bairros que apresentam números elevados de casos e de óbitos. Então seria importante o poder público da nossa cidade não olhar só para as regiões privilegiadas, digamos assim. E o poder público deveria focar, né, principalmente nessas regiões, que estão apresentando uma mortalidade maior, um elevado número de casos, e fazer, sim, campanhas de conscientização da população em relação aos riscos dessa doença, né? Até para tentar diminuir ou mitigar desses números, porque hoje a gente vê essa crescente de casos que já se mantém há alguns meses na Zona Sul, e a Zona Sul liderando tanto o número de casos quanto de óbitos, né? Então isso seria importante. E assim, a gente vê, quando a gente olha, por exemplo, dados de mobilidade urbana de São José, da última pesquisa de origem e destino, nós sabemos, né, pelo relatório consolidado que foi divulgado em 2014, que a Zona Sul tem mais movimentos populacionais por transporte público, em transporte público, né, para trabalho e estudo, com a região central, e a segunda região que mais tem essa movimentação, que a região sul mais se desloca, é a região leste. E a região leste, a região que ela mais desloca a população para trabalho e estudo, é a região central, e em segundo lugar a região sul. Então, se a gente olha para esses dados, o que nos leva a crer? Que o poder público deveria estar olhando muito mais para a região leste, como, por exemplo, o Campo São José, que tem uma quantidade considerável de casos, né, na nossa cidade. Então, isso é importante, olhar esse panorama que nós temos de dados, fazer esses cruzamentos, para ver até que ponto a gente consegue aí mapear e prever as áreas de expansão, as futuras áreas de expansão da doença, né, e tentar prevenir que isso se torne uma tragédia ainda maior do que já é. Dados e subnotificações. Um outro ponto importante a ser pensado, né? Primeiro, o panorama atual, quando a gente olha para os dados de hoje, eles fazem uma referência a aproximadamente 15 dias atrás. E isso é importante de ser considerado, né? Por quê? Existe um tempo de exposição, contágio da doença, manifestação dos sintomas, a procura por um exame, por um, né, serviço de saúde, e depois fazer o teste e tudo mais e aguardar a confirmação. Então, tem uns 15, 20 dias de atraso em relação ao tempo real, digamos assim, do dado. Um outro fator muito importante é a questão da subnotificação. O nosso país tem uma tradição aí, infeliz tradição de ter subnotificação de casos de doença, de óbitos e tudo mais. Isso melhorou muito nos últimos anos, isso é um fato, mas nós vemos regiões do Brasil que ainda apresentam esse problema e não é diferente durante a pandemia. Então, quando a gente olha, por exemplo, os dados que nós vemos da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, a gente tem que imaginar assim, só para a nossa cidade existe um fator de correção de subnotificação de casos com base em uma determinada metodologia da Fiocruz de mais ou menos 4 vezes. Então, nós temos 4 vezes a gente pega o número atual de casos, multiplica ele entre 3,5 e 4 para ter um fator de correção, né, e ver o número mais ou menos real de casos. Porque a gente não tem teste para todos, nós não realizamos testes em massa, então nós não sabemos o real número de casos. Uma pessoa que é assintomática, por exemplo, ela pode estar ali, né, com a doença e não saber disso. E muitas vezes a pessoa manifestou sintomas, não procurou o serviço de saúde, então nós não sabemos o real número de casos, o real número de pessoas afetadas. Um ponto importante, se a gente olhar os dados do registro civil, que registram os óbitos, né? E os dados da prefeitura, nós vemos que o registro civil tem muito mais óbitos hoje do que a prefeitura. Só que o registro civil, ele considera, inclusive,
dados, óbitos suspeitos né, mortes suspeitas por Covid. Então, assim, a gente fala, então a prefeitura tem aí, acho que quase 300, o registro civil tinha mais de 300, né? Óbitos, né? Quando a gente olha esses números gerais. E aí tinha quase 400 registro civil. A gente fala, pô, então o registro civil está com mais de 100 óbitos. Só que o que a gente tem visto desde o começo da pandemia, quando tinha 20 e poucos casos de óbitos na cidade, é que as curvas elas se encontram, né? O registro civil está sempre na frente, mas em determinados momentos os dados da prefeitura vão sempre encontrando esses dados do registro civil, o que mostra que muitas vezes a gente está tendo mais óbitos que estão demorando para serem confirmados. Então, a subnotificação de casos ela é uma realidade e a gente vê muito na internet as pessoas questionando, não, na verdade tem muito menos casos e muito menos óbitos. Isso é um absurdo, na verdade é o contrário, tem muito mais casos e muito mais óbitos que provavelmente nós nunca ficaremos sabendo que ocorreram e casos de pessoas que nunca saberão que tiveram a doença. Bom, então eu sou o Leandro Bessenelli, né, pesquisador aqui de São José, doutorando em Demografia pelo Unicamp. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Ciência e Cidadania, nessa primeira edição, e eu espero que essas informações sejam úteis, né, para todo mundo que possa escutar, que possam refletir um pouco sobre as questões da nossa cidade, principalmente no meio dessa pandemia, né. Então, se pudesse deixar um conselho, é que as pessoas fiquem o máximo possível em suas casas, né? Evitem aglomerações, continuem tomando os cuidados, porque a pandemia não passou e ainda está longe de passar, né, de terminar. Então, apesar de eu gostar sempre de fechar com uma mensagem de esperança, eu acho que uma mensagem de alerta também é importante, né? E isso vai passar, mas depende de cada um de nós. Então, nossas atitudes nesse momento são muito importantes e eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né, para todo mundo que está ouvindo, para você que está aí escutando, né? Muito obrigado e espero que essas informações sejam úteis. Ciência e Cidadania, um programa da Web Rádio CT. Realização SINDI-CT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial.